Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Antes de falar aqui com meu amigo Rogério Davi, que está sempre aqui com a gente fazendo podcast, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, avisar os amigos que a gente está aqui montando uma comunidade de tributaristas. Como é que você está, Rogério? Tô bem, Júlio. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas aqui a mais uma edição do Tributos e Direito Podcast. E hoje, nosso professor, nosso amigo, Gustavo da Gama. Como é que você está, Gustavo? Tô bem, Júlio. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rogério. É um prazer estar com vocês aqui. Acompanho o podcast de vocês. É muito bom poder ter essa conversa hoje aqui. E o professor Gustavo da Gama, para quem não conhece, que é quase impossível, professor associado de Direito Financeiro e Direito Tributário da UERJ, mestre doutor em Direito Público da UERJ, procurador do município e sócio de Renault Advogados. Ele nos presenteou aqui com esta obra aqui, a terceira edição, ICMS, no estado do Rio de Janeiro. Aqui, Fabiano. Aqui. Tá. Aqui, ó, Fabiano, pega aqui. Qual câmera que a gente mostra? Aquela lá? A de lá? Então aqui, ó. ICMS no estado do Rio de Janeiro, obra essencial para quem quer entender sobre ICMS, não só sobre ICMS, sobre tudo que envolve também o conflito de competência do ICMS e também, isso aqui vai ser muito importante para você entender onde a gente vai chegar também no futuro com a reforma tributária, porque o ICMS vai ficar aí por um bom tempo. Então você que já se formou e está achando que não vai estudar mais ICMS, está muito enganado. Não é isso? Não é isso, professor? É verdade, assim, como você falou, as pessoas que estão fazendo a faculdade agora, né, as pessoas vão aprender que o direito tributário é muito mais um direito do passado do que do futuro, né? Porque a gente, pelo menos o advogado do contencioso, ele muitas vezes está examinando fatos geradores, autos de infração que ocorreram há anos atrás, né? Então, como você falou, o ICMS, de fato, mesmo sendo formalmente extinto, né, lá em 32, 33, mas ainda vamos ter muitos autos de infração e ações judiciais envolvendo ICMS aí durante muito tempo. E vai ter edição nova do seu livro aqui, Gustavo? Vai ter sim, ICMS barra CBS, não, IBS, no caso, IBS aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, a nova edição desse livro vai ser ainda sobre ICMS no estado do Rio de Janeiro, né, justamente porque, mesmo com a reforma tributária, a gente tem muitos problemas ainda do ICMS que a gente não resolveu ainda. Mas é claro que todo mundo que estuda ICMS está estudando agora o seu sucessor do futuro, né, que é o IBS. Então, certamente, vamos aí ter que estudar muito IBS ainda, né? Vai ser IBS no estado e no município do Rio de Janeiro, né? Aproveitando aí também a sua atuação como porque a grande novidade é que o IBS vai ser um imposto de competência compartilhada entre estados e municípios, né? Vai ser um grande desafio aí para o nosso sistema. E, na verdade, o próprio IBS, né, a criação do IBS, de certa forma, uma das grandes motivos que foram ventilados para a sua criação foi justamente tentar resolver uma boa parte dos problemas que o ICMS trouxe para o nosso sistema, né? Especialmente o nosso tema hoje, que nós vamos debater, que é o tema do conflito de competência tributária. Não é à toa que um dos capítulos desse livro, né, o capítulo inteiro, talvez um dos mais longos do livro, seja o conflito do ICMS com o ISS municipal. Acho que é um dos grandes temas de ICMS hoje é o seu conflito com o ISS. E a criação do IBS, né, foi muito inspirada pelo fato de que, especialmente com o avanço da economia digital, com as novas tecnologias, esse conflito entre o ICMS e o ISS, que já existia, mesmo no tempo da economia industrial, né, palpável, ele foi muito ampliado pela economia digital, porque aí a fronteira entre o que é mercadoria, o que é serviço na economia digital, ficou ainda mais plena do que sempre foi, né? Gustavo, aqui no conflito, qual que você acha que é um dos principais problemas desse conflito? Porque tudo que vai ocorrer aqui, que já ocorreu em termos de conflito entre ISS e ICMS, tem uma ligação aí de competência tributária, de poder, né? Sim. Uhum. Qual o limite do poder do Estado, do poder do município, e no futuro a gente ainda vai ter a união dentro disso, por conta do IBS, que é um espelho do CBS. Sim. Mas o que você diria, assim, por onde a gente começa esse tema aí do conflito? Eu acho que é importante entender que o tema do conflito de competência tributária no Brasil é muito vivo porque somos um país que adota o regime federativo do Estado. Então, quando se adota o regime federativo, é normal que se divida o poder tributário
em mais de uma esfera, né? Nós não temos apenas um governo central, como seria no caso de um Estado unitário. Nós temos um governo central, no caso do Brasil, a União, temos estados, e ainda no caso do Brasil, temos municípios, que também são entes federativos e dotados de competência tributária própria. Então é sempre importante a gente entender, no tema do conflito de competência tributária, que, embora a gente tenha ali para o contribuinte que sofre com esse conflito, né, que é aquele contribuinte que está, por exemplo, numa zona cinzenta entre circulação de mercadoria e prestação de serviço, o contribuinte sofre, de repente, com uma autuação de ICMS, uma autuação de ISS em relação ao mesmo fato gerador, mas por trás daquele problema concreto do contribuinte existe também entes federativos que disputam o poder tributário, e esse poder tributário, a competência tributária é dividida pela Constituição Federal. A Constituição Federal é que é o grande agente que divide esse poder tributário no nosso federalismo, e no que se refere ao conflito de competência com mais potencial, né? Porque é importante a gente dizer isso, né? Porque o conflito de competência tributária, embora o caso ICMS versus ISS seja o mais conhecido, é o mais relevante do ponto de vista econômico, a gente tem outros conflitos de competência envolvendo, por exemplo, IPTU e ITR, né? IPTU municipal, ITR federal, saber se o imóvel está urbano ou rural. Existem outros conflitos de competência menos relevantes do que o ICMS e o ISS. O ICMS e o ISS, de fato, ganhou um tamanho gigantesco, especialmente com o crescimento da economia digital, porque a Constituição não define, né, o que é circulação de mercadoria, o que é prestação de serviço, né? A Constituição, essa é uma tarefa que fica para o legislador complementar, fica para a jurisprudência e, como a gente examina aí em muitos casos concretos de conflitos de competência entre o ICMS e o ISS, mesmo quando a lei complementar procura definir esses limites do que incide o ISS, o que incide o ICMS, como a divisão do poder tributário é feita pela própria Constituição, quando o ente da federação se sente prejudicado por aquela divisão do poder tributário na lei complementar que não o atende, por exemplo, se a lei complementar diz determinada atividade na zona cinzenta é fato gerador do ISS, geralmente a gente tem uma reação dos estados, que são competentes para cobrar o ICMS, e aí os estados ingressam com ações judiciais no Supremo para dizer que a lei complementar é inconstitucional. A regra é sempre não perder competência, né, cara? Nem um centímetro a menos, né? Então acaba que isso vai alimentando, né, um processo de conflito, de desgaste natural, né? Claro, porque no cenário que a gente tem no Brasil hoje, de muitos anos, em que os recursos de governos subnacionais, estados e municípios são sempre limitados, né? Infelizmente é uma realidade no Brasil, por exemplo, governos estaduais com dificuldades financeiras. E é claro que quando os estados perdem competência, algum pedaço de competência, especialmente nesse campo da economia digital, que a gente está falando aí de bilhões de reais envolvidos, né? É claro que há uma reação normal, né, daquele ente que perde a sua competência. E esse é o grande desafio, né? Porque o contribuinte ele fica um pouco no meio dessa guerra, né? Essa não deixa de ser uma guerra, né, pelo exercício da competência. E a lei complementar, que é o instrumento, a Constituição fala, né, no artigo 146.1, a Constituição fala, cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência em matéria tributária. E isso é o que faz, por exemplo, a lei complementar do ICMS, a lei Candir, a lei complementar do ISS, a lei complementar 116 de 2013, eles tratam de hipóteses de conflitos de competência entre ICMS e ISS. Mas o legislador complementar nunca consegue acompanhar o ritmo da economia. Então surgem novos serviços, por exemplo, e aí os novos serviços surgem e sempre há aquela dúvida, será que isso é circulação de mercadoria? No caso do ICMS também incide sobre serviço de comunicação, né? Então, serviço de comunicação é fato gerador do ICMS. E a gente tem uma série de serviços ligados ao setor de telecomunicações que podem ser tributados pelo ISS, né? O Gustavo, e quando acontece aquelas situações que a gente vê no noticiário jurídico, que às vezes o terreno do empreendimento é tão grande que 2 municípios querem cobrar o IPTU do mesmo contribuinte. Acho que a Vale do Rio Doce, em Vitória, tem esse problema. Ninguém sabe se paga IPTU para Serra ou para Vitória, porque são 2 municípios limítrofes, né? Isso também é um conflito de competência, tá certo? Também, porque quando a gente fala em conflito de competência, a gente não está falando só em conflito de competência entre um ente político diferente do outro, porque no caso do ICMS e ISS é um conflito entre Estado e município.
Mas também existe conflito de competência entre, por exemplo, 2 estados querendo cobrar o mesmo ICMS, 2 municípios querendo cobrar o mesmo IPTU, que foi o exemplo que você deu. No caso do ISS é até mais intenso, 2 municípios querendo cobrar o mesmo ISS em relação ao mesmo fato gerador. Então você tem, tanto que a doutrina costuma diferenciar, né? O conflito chamado vertical de competência, que é esse caso, né? ICMS, ISS, e o chamado conflito horizontal, em que nós temos 2 municípios querendo cobrar IPTU, 2 municípios querendo cobrar ISS, e no próprio ICMS também. A gente tem muitos casos envolvendo dúvidas se, por exemplo, a importação, o ICMS incide na importação, se a importação é feita no estado, mas o destinatário jurídico daquela mercadoria está em outro estado, né? O Supremo teve que definir, o tema 520 de repercussão geral, o tema foi esse, porque muitos estados queriam tributar a partir do critério do desembaraço aduaneiro. Então, se eu importei uma mercadoria pelo estado do Rio, mas o destinatário estivesse em Minas Gerais, o estado do Rio cobraria, né, nesse caso. E o Supremo definiu no tema 520 que o que importa não é o desembaraço aduaneiro físico, mas sim o local em que está o destinatário jurídico da mercadoria. Então, conflitos nós temos de competência não são apenas conflitos verticais entre entes diferentes, né? Entes da mesma estatura também muito frequentemente entram em colisão. O vertical seria União, Estado, Estado-Município. Geralmente se reserva esse nome para essas situações, né? A gente tem conflitos também de união, por exemplo, tem conflitos do IPI com o ISS, então é um conflito de um imposto da federal, da União, IPI, com o imposto municipal, ISS, né? Nós temos conflitos assim, mas acho que de todos os conflitos que nós temos no nosso sistema tributário, o conflito em termos assim de importância econômica, acho que de número de contencioso, acho que é o conflito ISS e ICMS é o mais relevante do ponto de vista econômico. Item 14.5 da lista, né? 14.5. Eu tô por dentro, hein, Júlio? Já peguei um contencioso brabo tudo aí. O Júlio, terra do mundo, cara. É o 14.5 da lista. O 14, me lembre, é o item do... Vamos lá, Lei 116, ela vai descrever lá embaixo os serviços que ali estão disciplinados, sujeitos ao ICMS. Perdão, ao ISS, ISS, que é a lei do ISS. Ainda que, supostamente, possa ter uma mercadoria envolvida na prestação de serviço. Por exemplo, queimou o ar-condicionado. Pode ser o ar-condicionado. Também tá lá, se eu não me engano, né? Nesse item, né? Se eu não me engano, refrigeração. O 1405 é o item de manutenção de máquina, se eu não me engano, veículos. Polimentos, né? Serraria e tudo. Não me lembro o número exatamente assim, eu não me lembro. Mas tem na lista essa previsão. Tem. A regra é a tributação pelo ISS, é isso por serviço? No caso, a regra geral, como o Rogério colocou, assim, a regra do ISS, que está na Lei Complementar 16, ela tem os artigos iniciais, eles dizem o seguinte, que porque existe muito caso de prestação de serviço que envolve também fornecimento de mercadoria, que é chamadas operações mistas, certo? O elevador, manutenção do elevador, manutenção do elevador, mas ali, por exemplo, manutenção do elevador eu me lembro, não lembro o item que eu não estou tão bom de número como você. Não é o 14.5. Cola, ele decorou ali. Pois é. Não, esse cara eu sou traumatizado com 14.5. Então, mas certamente tem um item, por exemplo, manutenção de elevadores, máquinas, é uma atividade escrita no ISS, mas tem uma ressalva na parte final, que é um entre parênteses que fala, exceto peças e partes empregadas sujeitas ao ICMS. Então, por exemplo, esse tipo de serviço, você tem uma situação excepcional em que incide o ISS para a parte relativa ao serviço, manutenção da máquina, do elevador, etc. Mas quando aquela empresa te fornece também uma mercadoria, uma peça, ela paga ICMS em relação a essa peça. Então, são casos, né? Não são muitos casos, mas tem umas exceções na lista da Lei Complementar 16, em que expressamente a lista diz que incide ISS na parte do serviço e incide ICMS na parte das peças e mercadorias. Então, essa empresa, ela paga os 2 impostos, né? Mas isso é uma exceção na lista. Se você for na lista, não são muitos serviços. A regra não é essa. Não, a regra geral, a Lei Complementar 16, ela diz que quando a lista não faz ressalva, ou seja, quando não tem esse entre parênteses para dizer que partes e peças sujeitas ao ICMS, quando a lista não faz ressalva, ainda que ela descreva uma atividade que envolve fornecimento de mercadoria junto com o serviço, a lei diz expressamente que incide o ISS em relação a toda a operação. É o caso de restaurante, né? No caso de restaurante, esse caso, restaurante, fornecimento É o contrário. Para o ICMS. Porque no caso de restaurantes, existe uma previsão na Lei Candia do ICMS em que essa atividade é exclusivamente tributada pelo ICMS. Ah, tá. Restaurante, então,
o vendedor paga ICMS. paga ICMS. Mas por força de De norma lei expressa expressa. da lei Candia. Mas Porque é um serviço, vamos combinar, né? Você estaria Não, inclusive para provar aquilo que a gente falou, né, de que, porque muita gente pensa que o conflito ISS-CMS só surgiu agora com a economia digital. Isso não é verdade, quer dizer, a gente sempre teve conflito desde o tempo que se criou o ICM, antes do próprio ICMS. Esse caso de bar e restaurante foi um caso que na década de 70, 80 no Brasil era um caso mais debatido pela doutrina. E eu posso até dizer que a pesquisa que eu realizei, assim, prevalecia na doutrina a ideia de que o fornecimento de bebidas e refeições e bares e restaurantes, ele está muito mais para a prestação de serviço que para a circulação de mercadoria. Para mim também. Né? Mas todo mundo pensa no primeiro momento, pô. Sim, claro, claro. Tá mais uma obrigação de fazer que obrigação de dar, né? Sem dúvida. Mas aí só paga ICMS porque a lei diz. Mas aí, já na década de 80 e 90, esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu que isso seria uma circulação de mercadoria. E aí, desde então, isso foi colocado na Lei Candir, que é de 96, isso já estava pacificado na jurisprudência. Então, desde 96, a gente tem o artigo expresso da lei do ICMS dizendo que essa atividade só incide o ICMS. Mas se a gente for realmente parar para pensar e ver a natureza da atividade, ela está muito mais para prestação de serviço do que para a circulação de mercadoria. Mas esse foi um conflito que foi resolvido pela lei complementar e o Supremo aceitou essa resolução, né, para provar que esse conflito vem muito antes da economia digital. Essa atividade existe há décadas, né? Desde que se criou o CMS existia isso. E com a economia digital, qual seria o maior problema aí? Seria de conceitual, não saber conceituar o que é aquilo? No caso da economia digital, nós tivemos um problema que foi muitas atividades ligadas à economia digital. A lei complementar do ISS, vamos pegar o maior exemplo, né, de guerra fiscal entre ICMS e ISS, que foi o caso do software. Software de prateleira, se é de prateleira... Exato. No caso do software, o Supremo na década de 90, 98, mais ou menos, ele adotou uma decisão, isso antes da lei complementar 116 do ISS, que é de 2003. Em 98, o Supremo deu aquela famosa decisão do software de prateleira, né, em que ele dizia que em tese, caberia a incidência do ICMS quando o software fosse de prateleira. E aí tem que explicar até o que é de prateleira, né? A galera, mas o Juan não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso mesmo. Pois é. Aqui começa, não, porque você comprava um CD-ROM. Aí aquela caixa de acrílico, lembra? O CD-ROM. CD-ROM, né? Tem que explicar o que é CD-ROM. Onde encaixa o CD? CD? Pois é. Fita cassete, que é fita cassete? A gente tem que explicar desde os primórdios, né? No tempo da informática lenha, né? No tempo da informática lenha, o que a gente tinha? A gente tinha, para você instalar um programa no seu computador, você tinha que ter o CD físico, né? O CD era aquele discozinho, né? Tem uma bola. Era redondo. Que tem uma bolinha, e você colocava aquilo no seu computador e você baixava o programa a partir dali. Por que pegou esse nome software de prateleira? Porque esse CD-ROM ele vinha numa caixa de acrílico e ele ficava nas prateleiras das lojas, né? Das grandes livrarias, etc. Você comprava, era a única forma que você tinha. Não existia download praticamente naquela época. Então para você ter um programa, você tinha que fazer isso. Depois veio o download e tal, e hoje, né, a gente está em outra fase. Mas aí o Supremo, em 98, quando existia mesmo software de prateleira ainda, o Supremo falou, então, se o software é de prateleira, ele se equipara a uma mercadoria, porque ele está dentro daquela caixinha, ele é uma mercadoria, como é 1 quilo de feijão, como é 1 quilo de arroz. Então ele está lá exposto na prateleira. E dizia o Supremo, mas se o software for por encomenda, que é aquele software que pouquíssimas pessoas faziam, só grandes empresas faziam, que era aquele software que a empresa encomendava para uma empresa de informática um software que era feito sob medida para aquela empresa. Então ele não vinha na caixinha do software de prateleira. Ele era um serviço. Direto para a empresa. Ele é direto para a empresa. Aí o Supremo disse, bom, nesse caso, quando uma empresa encomenda um software específico, isso está muito mais para a prestação de serviço, porque a prestação de serviço é uma coisa, algo que invoca o quê? Aquela ideia de personalização, de ser uma coisa customizada em favor do... Então é diferente do prateleira. Prateleira você vendia 1.000, 2.000 programas de computador idênticos para milhares de pessoas. A diferença é você ir na loja comprar uma roupa e no alfaiate mandar fazer a roupa. Exatamente, a perfeita comparação. Mas a ideia é a mesma. Exato. E aí, mas isso foi em 98, né, essa famosa decisão. Em 2003, vem a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei do ISS, a nova lei do ISS. E ela coloca lá expressamente como item da lista, licenciamento de uso de programas de computador. Colocou expressamente lá esse item na lista.
E aí veio aquela questão, quer dizer, para muitas pessoas, a lei complementar, seguindo a sua função do artigo 146, 1 da Constituição, o que ela fez ali foi resolver o conflito de competência, ou seja, colocou a atividade de licenciamento de uso do programa de computador, que é o software, né, traduzindo, para o campo de incidência do ISS. E não fez distinção se o software era de prateleira, se não era de prateleira e tal. Isso em 2003. Mas, assim, os estados muitos estados adotaram, com base naquela decisão antiga do software de prateleira, consideraram que a lei complementar não poderia submeter, pelo menos o software padronizado, à incidência do ISS. Então, muitos estados continuaram com as suas legislações dizendo que era fato gerador do ICMS a operação com software, especialmente software padronizado. E aí, já nos anos 2000, 2010, começa a ter a tecnologia download. Então, muitos estados diziam na legislação estadual, o download de software é fato gerador do ICMS, porque aquilo ali é equivalente a uma operação, uma circulação de mercadoria digital, que seria o caso do software. Isso só foi resolvido em 2021, praticamente, quando o Supremo julga, então, a ADI 1945 e outras ADIs sobre esse tema, em que o Supremo diz que ele meio que supera aquele entendimento dele da década de 90, que fazia aquela distinção software de prateleira e software de encomenda, e ele diz, não, na verdade, esse conflito de competência ele foi resolvido lá em 2003, quando a lei do ISS coloca que é fato gerador do ISS o licenciamento de uso de programa de computador e não faz distinção se o software é de prateleira ou não, e essa coisa da prateleira tornou completamente obsoleta em 2021. Então o Supremo disse, olha, o legislador complementar resolveu esse conflito, e até porque o Supremo também foi coerente com aquela posição dele de que para ter incidência do ICMS, seria necessário se ter uma operação que significasse transferência jurídica da propriedade do bem. Coisa que não acontecia no caso nem no software de prateleira, porque ninguém comprava o software, né? Não era uma compra e venda, era uma licença de uso. Quando você instalava aquele CD na sua máquina, você na verdade fazia um termo de licenciamento de uso com a empresa que te forneceu o software. Você não podia revender, né? Exato, não podia. Então é diferente de você. Agora é meu. É diferente de você comprar um terno, comprar uma coisa que realmente ali é compra e venda mesmo, é transferência de propriedade. Então o Supremo também reforçou muito isso. Disse, olha, por que incide ISS nessa operação do software? Seja ele de prateleira, seja ele customizado. Porque a rigor que você tem ali é de fato um serviço, porque é um licenciamento de uso. Não é uma compra e venda. E o ICMS pressupõe transferência de propriedade da mercadoria, coisa que não acontece no caso do software, né? Mas isso também, esse entendimento também foi para o download? Então o download seria ISS? Não, o download tem uma licença de uso. Não, também o Supremo deixou claro nesse julgamento que na visão dele, as operações envolvendo o software que significasse licenciamento de uso, que é o que acontece, né, no caso do software, não importa muito a tecnologia, né, se é download, se é CD, pendrive, por exemplo. Token. Hoje, na verdade, a tecnologia mais usada, que o Supremo chegou até a mencionar isso no julgado, é a chamada software as a service, em que, na verdade, você nem faz mais download do programa, né? Você tem uma conta numa empresa, você tem a sua senha, você acessa aquilo, fica na nuvem, né, numa nuvem, e você acessa aquele programa, aquilo não está nem baixado na sua máquina, como era antigamente, né? O Spotify, por exemplo, é isso. Seria uma porta de entrada, olha, tem a chave para entrar a hora que você quiser. Na verdade... O Spotify é um SaaS, por exemplo, um software, um player de música. Sim, pagar a mensalidade lá. Na verdade, o contrato que você faz na prática com ele é um contrato de licenciamento de uso. Ele te permite utilizar aquelas funcionalidades mediante um pagamento mensal, né, geralmente. E o Supremo entendeu que isso seria um serviço, seria equiparável a um serviço e estaria dentro lá do item da lista de serviços que diz licenciamento de uso de programas de computador. Esse entendimento serve para streaming, por exemplo? Pois no caso do streaming é um pouco parecido, porque o streaming tem uma história um pouco mais recente, porque embora o software tenha sido incluído na lista em 2003, com a Lei Complementar 116, o streaming só apareceu na lista de serviços em 2016, com a Lei Complementar 157. Então, só em 2016 é que a gente teve a criação de um item específico na lista. E como a gente sabe, né, o ISS pressupõe que a incidência que o item esteja descrito na lista. Não é qualquer serviço que rende enseja o ISS tem que ter previsão na lista. Então, só em 2016 aparece
Não com esse nome, mas aparece lá, a lei complementar coloca disponibilização sem cessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem, texto, etc. Que é o termo técnico que se define streaming, né? Que é justamente a possibilidade de você acessar um conteúdo, geralmente de áudio, de vídeo, mediante pagamento, né? Mas sem cessão definitiva daquele conteúdo. Só que isso só veio para a lista em 2016. Então a gente, no caso, por exemplo, quando o Supremo decidiu essa hipótese do software, ele chega até a falar rapidamente sobre uma possibilidade do stream, mas isso não foi objeto de decisão ainda pelo Supremo, tá? A constitucionalidade desse subitem específico. Você não foi lá, ninguém. Eu não conheço ainda um caso em que o Supremo tenha enfrentado diretamente esse assunto. Mas na jurisprudência dos tribunais de justiça estaduais, por exemplo, São Paulo, tem muitos casos de streaming, porque também o streaming aconteceu algo parecido, né? Quando, mesmo depois que foi incluído na lista, como fato gerador do ISS, muitos estados não se conformaram com isso e queriam tributar o streaming via ICMS. Por quê? Porque o ICMS incide também no serviço de comunicação. E para muitos estados, o streaming seria um serviço de comunicação, portanto tributado pelo ICMS. E aí é aquilo que a gente falou no início, né, da conversa. Como quem define, quem delimita a competência é a própria Constituição, se a Constituição diz que o serviço de comunicação é tributado pelo ICMS, os estados diziam, mesmo que venha um item na lista dizendo que é ISS, eu entendo que esse item é inconstitucional porque prevalece a competência da Constituição. Ou seja, o conflito de competência ele remanesce, mesmo após, às vezes, vir o legislador, colocar uma hipótese ali, se a Constituição estiver sinalizando de maneira oposta, o conflito continua instaurado. Na verdade, quem decide, em tese, o conflito de competência não é nem o legislador complementar, é o próprio Supremo, porque a lei complementar Ela disse, né? No caso do streaming, ela colocou, ela falou. Mas, assim, em tese, o Mas Estado... se você levar aqui a serviço de comunicação, né? Exato, o Estado... É que eu não conheço nenhuma decisão do Supremo específica sobre isso, mas os tribunais de justiça estaduais vem prevalecendo largamente a tese de que essa inclusão do streaming na lista de serviço foi constitucional, foi válida, e que não incide o ICMS no serviço do streaming. Por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma decisão do órgão especial, uma interpretação de constitucionalidade, que explicitamente disse isso. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem decisão do órgão especial dizendo que não incide o ICMS no serviço de streaming. Mas isso depende, né, de cada estado, como está. Não incide o ICMS, então competência do município. Exato. É como se estivesse reforçando a competência do município, né, que está previsto na lista da Lei Complementar 116 como fato gerador do ISS. Mas sabe, Xavier, eu tô com uma dificuldade ainda de ver o sistema, porque a gente tinha um sistema tributário totalmente físico, de circulação de mercadorias físicas de mundo físico. Aí a gente passa para um mundo digital, onde o streaming, por exemplo, não tem... A única presença física de um streaming, por exemplo, seria se instalasse direto na casa da pessoa. Se eu for pensar no Netflix, por exemplo, eu boto ele no celular, vou para qualquer lugar que eu quiser do país. Qual seria a lógica de botar o streaming como algo destinado a um município? Como é que seria feito essa cobrança? Desse serviço. Essa é também uma das polêmicas do conflito de competência, porque mesmo quando se decide, por exemplo, que uma determinada atividade vai ser tributada pelo ISS, embora isso possa ter uma aparência de que essa decisão favorece a todos os municípios do Brasil, isso não é verdade. Por quê? E o caso do streaming é um bom exemplo. Porque a regra geral do ISS na Lei Complementar 116, é que o ISS é devido no município em que está o estabelecimento prestador. Embora seja uma regra que tenha mais de 20 exceções na Lei Complementar 116, em que o ISS é devido no local da execução do serviço. Mas como regra geral, se não tiver ressalvado na lei, todo serviço que está na lista, a competência para cobrar o ISS é apenas do município em que a empresa está instalada, o estabelecimento prestador. Então, por exemplo, no caso do streaming, quando se diz que o streaming é competência do município, a gente não pode imaginar que todos os 5 mil municípios do Brasil recebem esse ISS. Por quê? Porque no caso do streaming, o streaming está na regra geral, assim como o software também. O software também está na regra geral. Então, em tese, se eu tenho uma empresa que está estabelecida, por exemplo, no município de São Paulo, de streaming, se ela presta aquele serviço para o Brasil inteiro, para 5 mil pessoas diferentes, o ISS daquela atividade vai somente para o município em que está estabelecida a empresa. Ou seja, no meu exemplo aqui, para o município de São Paulo.
Tipo, onde está a sede da Netflix, por exemplo. Exato, onde está o estabelecimento prestador. Se essa empresa não tem estabelecimento prestadores nos outros municípios em que tem os tomadores, o critério é o critério da origem, como a gente fala do ISS. Então, isso gera mais um problema, porque aí isso gera um problema de injustiça federativa. Por quê? Você tem uma atividade que é altamente rentável, como é o streaming, como é o software, que é tributada pelo município, porém, na regra atual, aquela atividade, aquele ISS, só é cobrado por um município, geralmente um município capital, né, um grande município, que concentra a arrecadação do ISS de todo o Brasil. Muito embora essa empresa tenha tomadores ao longo de todo o Brasil. Todo, território todo. Mas isso está sendo discutido judicialmente? Existem, no caso de várias atividades do ISS, streaming tem projeto de lei sobre isso para mudar para o destino, ou seja, para dividir o ISS para o destino, certo? Existem outras atividades em que esse problema também se coloca, mas atualmente o critério é esse, quer dizer, o critério é o critério da origem. E isso explica um pouco também a reforma tributária, né? A criação do IBS. Um dos grandes princípios do IBS é o quê? Do IBS? É o destino, né? A gente vai mudar isso de certa forma também muito porque nós temos um longo período em que nós temos essa concentração da arrecadação tributária em poucas cidades no Brasil. E o IBS vem mudar isso completamente. Ele vai dizer que a regra da incidência nesse caso é o destino. Então, por exemplo, na atividade de streaming, que vai estar sujeito ao IBS, isso já vai mudar. Porque no caso do streaming, como os serviços todos, né, como regra, o IBS vai ser devido no local dos tomadores desses serviços. Então, a gente não vai ter essa concentração. Aí coloca praticamente, no caso, pensando em Netflix, porque é um exemplo mais palpável, você coloca o consumidor do serviço como quem atrai a competência tributária. Seria, então, o consumidor do Netflix, onde foi registrado, de repente... Porque Netflix, se você pensar assim, você entra na internet... Você faz lá um cadastro e você tem o Netflix. Uhum. Né? Não necessariamente você precisa, como era a NET, por exemplo, de uma pessoa ir na sua casa conectar na televisão e aí você sabe que ali está alguém. No Netflix é mais difícil isso. Mas para isso, né? Os projetos de lei complementar que estão no Congresso, que procuram disciplinar essa questão do destino, porque essa realmente é um problema, porque assim, a tributação no destino, a própria experiência internacional demonstra, o próprio IVA, né, que é a grande inspiração do IBS, ele realmente é um princípio, é um tributo inspirado na ideia de destino. Mas o destino, embora ele traga uma maior justiça na distribuição da tributação, ele também pode gerar muita complexidade. Porque o critério da origem, ele pode ser ruim do ponto de vista da justiça, mas ele é um critério mais prático, concorda? Nesse exemplo do streaming que você deu, a empresa só teria que pagar um ISS para um município do Brasil. Isso pode ser injusto do ponto de vista federativo, sim, mas do ponto de vista prático é melhor, né? Tanto que agora no IBS, um dos grandes tarefas do projeto de complementar que está no Congresso é justamente definir quais serão os critérios para delimitar o que será destino no caso do IBS. Então, exemplo que você deu do streaming, então você vai ter que ter, por exemplo, a empresa vai ter que verificar qual foi o endereço que a pessoa que fez o contrato declarou que ela reside. Então vai ter alguns critérios, entendeu, para poder delimitar qual vai ser o município competente para receber aquele pedaço do IBS municipal. Mas não é uma coisa muito fácil também. Às vezes as pessoas pensam que o destino vai resolver todos os problemas, e especialmente em áreas... Eu achava isso, pô, finalmente a tributação do destino resolveu todos os problemas desse conflito. Eu tô enganado então, né, Gustavo? Na verdade, não é... Cria outro, resolve um e cria outro. Cria outros, porque depende... Quando a atividade ela é muito, como o Júlio deu esse exemplo, ela é muito desmaterializada, assim, no sentido de que não tem nada assim, muito palpável, né, para você fixar o destino. Isso acontece muito em telecomunicações também, então fica mais difícil, você depende mais, por exemplo, dos dados que são informados pelas pessoas que contratam com essas empresas e tal. Então, gera conflito também, né? A gente não, claro que pode ser menores do que o conflito que a gente tem agora, pode ser mais justo do ponto de vista federativo você distribuir essa riqueza de IBS para várias cidades, mas as complexidades, elas surgirão sim. Não, e não para por aí. Eu já vi... A gente está falando de streaming, né? Mas existem outras tecnologias que também desafiam o intérprete. A questão dos servidores.
Locação, não estou falando o seguinte, eu já vi um estudo gigantesco que chegava na conclusão de que essa questão de, por exemplo, a Amazon, né, que subloca, eu estou falando de novo, eu sublocar, eu vou estar dando spoiler, né? Entende que essa disponibilização de espaço, por exemplo, você tem um Google Drive, que você paga ali o Google Drive para ter uns 50 GB, 100 GB, por exemplo. Aquilo é o quê? Aquilo é uma sublocação de espaço virtual, por exemplo, né? Ou aquilo é uma prestação de serviço. Entende? Então, a gente está focando no stream, mas tem outros dilemas aí, Júlio, que é complicado, porque claro que o pessoal que defendeu que é a ideia de sublocação, porque sublocação tá num ponto cego, né? Nem CMS, nem CS, pô. Se eu fosse contratado, possivelmente chegaria, peraí, eu acho que dá para chegar aqui para locação, vamos lá nessa linha aqui de raciocínio, né? Mas nessa situação desses serviços, né, que você disponibiliza espaço de armazenamento online, é uma outra dor de cabeça. Para você descobrir que tipo de atividade estaria sujeito, se é mercadoria ou prestação de serviço, ou nenhum dos dois, né? Porque a última grande atualização que aconteceu na lista de serviços do ISS foi em 2016, né, que foram incluídas essas atividades. Inclusive, foram incluídas atividades parecidas com o que você mencionou, foi incluída lá hospedagem em meio, né, em nuvem e tal, uma coisa. Mas é um problema, porque o legislador complementar ele nunca consegue acompanhar a tecnologia, né? Então, você imagina, o cenário 2016, que foi a última grande atualização da lei de serviço, o cenário hoje é completamente diferente, né? Você tem hoje tecnologia que você não tinha em 2016. E não tem como fazer todo ano uma atualização da lista, né? Porque não tem como você atualizar a lista todo ano. Isso tende a diminuir com a criação do IBS. O IBS tem um fato gerador tão amplo, né? Bens e serviços, que não vai mais precisar ter esse detalhe, como a gente tem hoje, detalhe a atividade tem que estar descrita expressamente na lista de serviço do ISS. Tanto que esse também foi um dos motivos que levaram as pessoas a defenderem a extinção do ISS, pré-criação do IBS, foi que o IBS não vai ficar refém desse problema, né? De você tem que ter taxatividade. Taxatividade, porque o Supremo decidiu que a lista é taxativa, né? Tem repercussão geral sobre isso, o Supremo falou, o município só pode cobrar o ISS daqueles serviços que estão na lista. Não há uma atribuição geral para tributação de serviços sem a indicação na lista. Por exemplo, bem lembrado. E como é que funciona a questão dos congêneres? Porque muitas vezes fala assim, não, e congêneres na lista, né? Sim. Explica para... Até mesmo me esqueci, né? O alcance do congênere. Isso também sempre foi uma polêmica muito grande para delimitar... Norma tributária em branco, hein, Júlio? O Júlio gosta muito disso, né? Norma tributária. Não deixa de ser. Congênere. Concretizar. Não é. Isso rende sede aqueles debates sobre legalidade aberta, né? Verdade. Mas de onde fala, o congêneres sempre foi uma polêmica muito grande na lista de serviços, e quando veio a realidade da economia digital, isso aumentou ainda mais, né? Que você tem essas atividades ali que colocavam congêneres, mas assim, do ponto de vista prático, eu acho que hoje isso está resolvido por um tema de repercussão geral, se eu não me engano é o 296 do Supremo Tribunal Federal, em que ele foi na linha do que a doutrina sempre defendeu a jurisprudência, que é aquela ideia de que a lista ela é taxativa, mas ela admite interpretação extensiva, que entra um pouco nessa questão dos congêneres. Quer dizer, então, a função do congêneres na lista seria autorizar, de certa forma, a interpretação extensiva daquilo que está na lista. Mas isso, na prática, também não ajuda muito, por quê? Porque a gente sabe que não cabe tributação por analogia, que o CTN veda expressamente isso. E a diferença entre analogia e interpretação extensiva talvez seja um dos temas mais complicados da história do direito, da interpretação do direito. Então, essa zona, o que é a interpretação extensiva, que é autorizada pela jurisprudência, do que é analogia, que é vedado, é uma linha muito tênue. Então, a gente sofre muito com isso em relação à lista do ISS até hoje. Gustavo, mas você não acha que, dentro daquilo que eu tinha falado antes, de que a gente tem um direito tributário que veio lá na década de 60, focado no físico, no material, e depois a gente passa com um direito tributário hoje que está caminhando para algo muito virtual. Você não acha que tem que ter, a gente tem que ter um esforço de criar novos conceitos nessa economia digital? Por exemplo, existe um conceito, eu realmente não sei, mas existe algum conceito de estabelecimento virtual? Esse conceito de estabelecimento virtual, existe isso? Esse é um desafio também grande, especialmente no caso do ISS, por exemplo, né? No caso do ISS, o conceito de estabelecimento da lei do ISS é bastante amplo. Embora ele não use essa expressão virtual, mas ele define o estabelecimento como qualquer tipo de unidade econômica organizada, é um conceito muito amplo.
Então, a gente não tem esse conceito dentro da lei tributária do ISS. Mas a doutrina vem procurando construir isso, né? Isso é mais relevante, inclusive, em termos de interpretação internacional, né? Até saindo um pouco do ISS, né? A lei não fala em alguma coisa física, né? Que o estabelecimento tem que ser no local, no físico. Não, ela não entra nesse detalhe, ela exemplo, fala de forma genérica. Por exemplo, como é que ficaria isso de operação com criptoativos? É o artigo 3º, né? Artigo 3º da Tipo, da operação lei. com criptoativos. As pessoas estão nos seus lugares virtuais, mas estão operando. Como é que isso ficaria dentro desse conflito? Tá falando agora das bets? Não necessariamente da bets. Hoje em dia, a moeda virtual passou a ser a regra, né? No caso assim, de criptoativo, por exemplo, a gente tem alguns casos envolvendo não a empresa em si que cria, né, o criptoativo, mas assim, a gente tem o caso das exchanges que a gente fala, que são as empresas que fazem no Brasil a chamada intermediação dos criptoativos. Então, nesse caso é menos complicado em relação ao ISS, por quê? Porque a empresa que faz intermediação de negócios, isso tem item na lista. E geralmente essa empresa, no Brasil, ela tem um estabelecimento físico no Brasil, embora ela faça comercialização e a intermediação com criptoativos em outros países. Então, mas, por exemplo, tem um caso, por exemplo, que envolve um pouco essa questão de conflito de competência, mas teve um caso de uma exchange de criptoativo que fez uma consulta na Fazenda do Estado de São Paulo, perguntando se as operações que ela fazia em intermediação, se haveria ou não incidência do ICMS. Ela perguntou isso, seria uma mercadoria virtual. Não, a descrição da consulta, ela diz, eu sou uma intermediadora de negócios, eu pago ISS porque tem um item na lista do ISS que fala intermediação de negócio de qualquer natureza. Então aí você pega o criptoativo também, né? Qualquer natureza, né? Embora a lei de 2003. 2003 nem existia, né, o criptoativo. Mas é curioso porque essa exchange, pela descrição da consulta, ela dizia, olha, eu pago ISS porque eu sou intermediadora. Eu faço intermediação de negócios aqui de pessoas interessadas em fazer esse investimento em criptoativos. E ela perguntou se ela tinha que pagar também ICMS, porque ela fazia transações envolvendo criptoativos. E é interessante que a Fazenda de São Paulo respondeu até na minha visão corretamente. A Fazenda de São Paulo disse que não incidiu o ICMS nessa operação, porque na verdade o criptoativo, o ICMS pressupõe o quê? A circulação de mercadoria, né? Ainda que você cogite de uma mercadoria virtual, o que é uma questão polêmica dentro do ICMS, mas no caso do criptoativo, a Fazenda de São Paulo disse a operação com criptoativo, o criptoativo não é o objeto em si. Quer dizer, ninguém compra o criptoativo para ficar para ele. Tipo, alguém compra uma garrafa d'água ou um computador. Tipo o criptoativo, né? O criptoativo, na verdade, é um meio de pagamento. Então, como ele não é uma mercadoria em si, e o ICMS pressupõe circulação de mercadoria, ele está muito mais para um meio de pagamento, né? Ele não é um fim em si mesmo. A Fazenda de São Paulo disse que não incidiria o ICMS nessa operação. Mas aí, Júlio, até eu estava me lembrando, o artigo 1142, que foi atualizado agora com aquela lei do Código Civil, do né? Código Civil. Pois é, do Código Civil tem previsão de previsão. estabelecimento. Aqui, ó. Considera-se estabelecimento, todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Parágrafo 1º. Estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual. No caso do Código Civil tem previsão expressa também virtual. É porque a grande dúvida é saber como essa definição não está na lei tributária, no artigo 3º, não seria uma norma geral da lei complementar, ela teria ou não, ela não teria uma função de norma geral de direito tributário. Então, é por isso que eu falei, na lei tributária, pelo menos dos impostos ICMS e ISS, a gente não tem ainda uma definição sobre o estabelecimento virtual, mas no Código Civil realmente nós temos, acho que desde 2019, se eu não me engano, né? Desde aquela lei da liberdade econômica, né? Tudo, sim. Que foi considerado isso. Eu tô vendo aqui no teu livro, Gustavo, tu enfrenta vários temas aqui, né, que é difícil de imaginar para quem foi criado no mundo físico, né? Tributação, você fala aqui, por exemplo, que eu acho que isso aqui é interessante, não NFT, por exemplo. Sim. Como é que funciona isso? No caso do NFT, também é um desafio muito grande, porque os conflitos envolvendo o ICMS e ISS podem aparecer, né? Porque o NFT ele é definido, né, do ponto de vista literal, como non-fungible token.
Então seria um token não fungível. E aí, só que o NFT é interessante porque ele, na verdade, é como se fosse uma roupagem que pode te dar direito a uma mercadoria física em algumas situações, ou pode te dar direito a acessar um serviço. Então, por exemplo, na doutrina que vem prevalecendo hoje, nos estudos sobre tributação de ISS e CMS em relação a isso, é que você não pode tributar o NFT pela roupagem, né? Mas sim pela função que ele exerce. Então, por exemplo, se você comercializa o NFT, uma compra e venda, e aquilo te dá direito a receber, por exemplo, uma edição limitada de um tênis fabricado por uma empresa famosa, assim, aquilo não deixa de ser uma compra e venda de mercadoria, certo? Embora você tenha utilizado um meio inovador, porque você disponibiliza o NFT para aquela pessoa, a pessoa compra aquilo e vai ter direito ao tênis, mas no fundo aquilo continua sendo circulação de mercadoria. Então, em tese, você tributaria essa operação pelo ICMS. Mas às vezes o NFT, ele, na verdade, ele te dá direito a acessar, por exemplo, uma obra de arte virtual. Em que você não tem a coisa física e, na verdade, você não tem nem a compra e venda daquela obra virtual. Tem infungível, né? Nessa questão do... Tanto que o nome dele vem daí, né? Non-fungible Fungible. token, ou seja, é um token infungível. A tradução para o português literal seria isso. Então, às vezes, o NFT ele te dá direito, por exemplo, a ter um acesso a uma edição limitada de um artista famoso, que é um arquivo digital, e que, na verdade, a empresa que está fazendo isso para você, ela não está fazendo uma compra e venda, não está circulando uma mercadoria virtual. Ela está te prestando um serviço, né? Agora, a questão é saber, no caso do NFT, isso está previsto na lista de serviço? Aí vem a polêmica, né? Não tem previsão na lista de serviços de operações com NFT. Tem, por exemplo, previsão, obra de arte sob encomenda. Aí seria, obra de arte sob encomenda, seria um NFT, se o NFT te dá direito a uma obra de arte, seria tributado pelo ISS? Porque assim, eu vejo, por exemplo, assim, nesse mundo, né, novo que surgiu com o pós-pandêmico de tantos influencers, tanto coisas virtuais, até mesmo podcast. Outro dia eu tenho um podcast que o Flow mesmo, que a gente comentou aqui nos bastidores. Toda entrevista que eles fazem, eles botam lá um NFT, né, do convidado. Aí ele fala pra galera, baixa lá a figurinha, né? Fica assim, as primeiras 24 horas você vai lá gratuitamente, baixa, e depois que eles criam um mercado, né? E depois eles criam esse mercado. Essa lógica é essa. Eu não consigo entender, né? Seria uma venda de obra de arte. Não, né? colecionador, tem E aí isso não seria... Isso não seria tributado como mercadoria. Porque aí, para a tributação para a mercadoria, essas operações, você teria alguns problemas, né? Primeiro, você teria que definir se o ICMS incide na mercadoria incorpórea, o que é uma questão que a jurisprudência nunca decidiu. Assim, a gente Não tem ICMS não tem. em bens? O Supremo, nos julgamentos mais antigos, ele chegou a sinalizar por essa possibilidade. Naquela discussão do software, ele chegou a sinalizar, julgados mais antigos, não de 2021, que poderia ter incidência de ICMS bem material, mas isso nunca foi resolvido pela jurisprudência de forma definitiva. Então, eu acho que prevalece até hoje, assim, na prática, a tese de que o ICMS pressupõe coisa corpórea. Então, nesse caso, já não teria. E mesmo que você cogitasse da incidência do ICMS numa coisa incorpórea, você tem que lembrar que a jurisprudência do STF é pacífica, tem repercussão geral, tem a DC 49, de que toda circulação de mercadoria do ICMS pressupõe transferência jurídica da propriedade. Então, se não tem transferência jurídica de propriedade, não tem ICMS. E geralmente operações com NFT, embora aparentemente pareça que você está comprando uma coisa virtual, na verdade não é uma compra e venda, é um pouco o raciocínio do software. Na verdade aquilo é muito mais um licenciamento de uso. De repente o contrato que você faz com a pessoa, com a empresa, é que você tem direito a acessar, por exemplo, aquele conteúdo de áudio, às vezes aproxima até um pouco do streaming. Então, mas não é compra e venda, não é transferência de propriedade. Aquela propriedade não é sua, apesar de ser um bem corpóreo. Então, isso também dificulta a incidência do ICMS nessa hipótese. E no caso do ISS, a gente tem o problema da lista. Para ter uma incidência do ISS, precisa estar previsto na lista. E aí vem a discussão. Porque não está na lista de um lado, o ICMS, do outro lado não tem uma tradição, não tem exato. Nenhuma, né? Por isso que o IBS vem muito também por conta disso, porque em tese, essas zonas sem tributação, vamos dizer assim, em tese o IBS vai apanhar tudo isso, porque como ele fala, bens e serviços
materiais, inclusive sessões de direito e tal. Tudo isso está abrangido dentro do fato gerador do IBS. Assim, às vezes eu vejo assim, o pessoal de games, né, falar de termos que, cara, estão muito fora da minha realidade. Mas tem um que é muito parecido com compra e venda, que eu não sei se entraria Uhum. nessa situação do NFT, que é quando o indivíduo está jogando lá o videogame e ele compra uma roupa Sim, os os avatares, né? skins, os avatares. Avatar, Porque skins. isso, pelo que eu vejo, vale dinheiro aí nesse mercado, né? Isso seria o quê? Então ele não está E vale, comprando. é bizarro os E é, valores que às vezes a gente vê noticiado, assim, né? comprou a skin tal. Eu falei, que isso? Só nesse metaverso, nesse mundo do metaverso. Sim, é outro desafio também, é outro desafio. Na prática, isso não vejo muita defesa da tributação pelo ICMS dessas operações, né? Porque tem a questão da mercadoria ser corpórea ou não ser corpórea, não tem a transferência de propriedade nessas situações. Eu acho que na prática isso ou não está sendo tributado, né? Essas operações não são tributadas. Existe também a dificuldade que muitas vezes a empresa que fornece esse tipo de bem e material está fora do Brasil, né? Então a própria tributação é mais difícil nessa situação. Agora, sendo um licenciamento de uso, muitas vezes, né, nessas hipóteses, em tese você pode enquadrar no ISS, mas tem muita polêmica em relação a isso. Não há um marco ainda decisivo para delimitar, né, a tributação nessas A hipóteses. economia digital está estudando isso, assim, do tipo, por exemplo, eu fico assim espantado com os valores que eu vejo circular na mídia. Sim, Por sim. exemplo, o metaverso, a pessoa comprou um terreno por não sei quanto $1 milhão. E aí você vai ver, tá circulando dinheiro ali e tá tendo serviços, né? Para quem tá ouvindo a gente no Spotify, tô fazendo aspas, fazendo aspas com a mão. É, existiria um conceito, você já falou de mercadoria, né? Todos os conceitos no mundo físico, estabelecimento, mercadoria, serviço, todos esses conceitos podem ser transmutados para o mundo virtual? Ou a gente tem conceitos mais. A gente tem que trabalhar Vão novos ter que criar um conceitos? direito do metaverso, né? Imagina, tudo lá também. Hoje é uma das grandes discussões também é isso. As operações do metaverso, será que precisariam de uma regra tributária expressa para serem sujeitos à tributação? Né? Esses conceitos, como você colocou, estabelecimento, como ficaria isso no caso do metaverso? Por exemplo, se eu vendo um imóvel no metaverso, né, um terreno, O Gustavo teria, tá fazendo aspas também com a teria, tá nos ouvindo. teria incidência do IPTU, um terreno todo ano que você tem no metaverso? Se tem riqueza, não tem que Se eu tributar. vendo terreno, tem TBI nesse caso, né? Existem muitas questões realmente que estão em aberto. Né? Porque eu penso Não, assim, nesse nível de detalhe, eu acho que tem que realmente criar um sub-ramo, talvez, assim, do direito para alcançar uma materialidade desse nível, né? Sim. Cobrar o o ITBI de um terreno que está dentro de um Fortnite, por exemplo, assim, sei lá, que é um jogo de videogame. Isso é uma coisa surreal, o né? Gustavo tem um grupo de estudos sobre isso, né, na UERJ, né, de A economia gente tem a digital. economia digital e o tema do metaverso vem crescendo bastante Vocês nessa estudaram questão. isso lá, debateram isso lá? Sim, sim, é muito debate, mas assim, a gente não tem realmente ainda um conceito muito fechado disso, né, de quais seriam os melhores caminhos, porque, de fato, o nosso sistema tributário foi muito ligado feito a partir de coisas materiais, né? Eu acho que a criação do IBS, de certa forma, vai facilitar a captura dessas situações, porque o IBS trabalha muito com aquela lógica de bens materiais e cessões de direito, né? Muitas vezes essas operações que acontecem no meio de metaverso, por exemplo, embora não fique muito clara qual é a materialidade jurídica daquilo, mas muitas envolvem cessões de direito, licenciamento de direito. E aí, isso dentro do IBS não é muito difícil de você materializar esse fato gerador. Mas vai ser um desafio muito grande. Mesmo para o IBS, vai ser um desafio muito grande. E a dificuldade, então, vai ser em determinar qual seria esse destino. O destino, por exemplo. Porque o destino é físico, né? A gente está ali em casa. Mas no caso do destino, mesmo essas operações, elas vão acabar levando muito em consideração o fato, ou as informações que o tomador daquele serviço, ou a pessoa que está utilizando aquela tecnologia, informou para a empresa que está cedendo aquela tecnologia.
acho que os dados aqui dos consumidores é que vão acabar sendo fundamentais. Né? O critério para tributar. Exato. E existe também uma discussão muito interessante no caso do metaverso, mas aí é um pouco até, não só no metaverso, mas na economia digital, que é a questão da publicidade, né? A vinculação de publicidade, esse é um ponto também que a gente teve um longo problema aí de ISS e ICMS, porque a vinculação de publicidade, por exemplo, de influenciadores digitais, né? Isso tem muita publicidade, influenciadores digitais, publicidade em site. Estão tributando isso? Não, essa atividade já é um pouco mais antiga, porque a gente pegou muito da experiência que a gente tinha na veiculação de publicidade em outdoor. Né? Isso. Então outdoor... Que era o mundo físico. Que era o mundo físico. Quando essa publicidade foi para a internet, foi para o meio virtual, e agora tem publicidade no metaverso também, né? Então tem essa questão. E aí esse também foi um conflito de ISS-ICMS que, em tese, foi resolvido pela Lei Complementar 157, que ela incluiu lá no item da lei do ISS a atividade de inserção de publicidade, e ela fala em qualquer meio. Olha que interessante, né? Porque como fala em qualquer meio, em tese, você pegaria... Foi que ano isso aí? Também foi Foi 2016. Lei Complementar 157 de 2016. Tudo isso explodiu mais assim pós-pandemia, né? Que surgiram esses influencers mesmo, vendendo milhões. Sim, então, sim. Em termos de valores, sim. Eu posso entender o qualquer meio nesse conceito digital? Assim, então, eu já vi... Esse aí, pra mim, tá muito tranquilo. Eu já vi pessoas defendendo, por exemplo, que a publicidade no metaverso não deixa de ser uma publicidade em qualquer meio. Então, tá inserida no item da lista de tributação. Porque quando o item foi colocado na lista... A ideia foi, em qualquer meio, foi o quê? Outdoor, site de internet, redes sociais, tem muita publicidade, né, em redes sociais. Então, tudo isso está dentro hoje do fato gerador do ISS. E também teve uma resistência grande dos estados, porque os estados sempre entendiam, historicamente, que a publicidade, mesmo de outdoor ou na internet, era serviço de comunicação, que é fato gerador do ICMS. Então, esse conflito existe, na verdade, até hoje, se você pensar, porque a lei complementar incluiu essa atividade no ISS, a veiculação de publicidade, em 2016. Mas São Paulo, por exemplo, tem. No Rio de Janeiro também temos muito autos de infração lavrados antes desse período, de autos de ICMS, em que o Estado defendia que incidia o ICMS nessa situação, embora prevaleça a ideia de que isso nunca foi fato tributário do ICMS, porque isso não é serviço de comunicação. Isso era um serviço potencialmente sujeito ao ISS, mas que faltava item na lista e que aconteceu só em 2016. Mas aí, esse caso é interessante, porque mesmo depois que foi incluído esse item na lista, em 2016, o Estado do Rio de Janeiro ingressou com uma DIN no Supremo para dizer esse item é inconstitucional. Por quê? Porque está submetendo a ISS... seria serviço de comunicação. Exatamente. A Constituição não fala serviço de telecomunicação, é comunicação? Mas embora a Constituição fale serviço de comunicação, a expressão que ela diz é serviço de comunicação. De comunicação. Eu sempre entendi como telecomunicação é... Não, mas na verdade o conceito de comunicação é um pouco mais amplo do que o de telecomunicação. Quer dizer, serviço de comunicação seria toda a atividade de alguém que constrói meios tecnológicos para possibilitar que a mensagem vá de um emissor para um receptor. Esse é o conceito geral de comunicação. Então, radiodifusão, por exemplo, tipicamente ICMS. No caso de radiodifusão, em tese estaria, mas radiodifusão gratuita, ela tem previsão de imunidade constitucional expressamente. Mas eu sou anunciante, paguei por uma rádio veicular uma publicidade. Aquela rádio vai pagar ICMS sobre isso. Sim, porque ela está veiculando a publicidade, está inserindo a publicidade. Mas ICMS... Mas no caso de... Mas aí que tá. Se essa atividade for, inserção de publicidade for em meio de radiodifusão sonora e livre gratuita, a Constituição exclui expressamente a incidência do ICMS nessa hipótese. Aí vai para o ISS. E aí não tem. Não, imunidade, seria imunidade. Tem uma previsão constitucional de imunidade nessa situação. A grande questão é quando, do ponto de vista econômico, é quando a inserção não é por radiodifusão, é por internet, por exemplo. No caso, são os grandes valores, né? A publicidade no site na internet. Essa é o grande valor que os estados queriam tributar pelo ICMS e não conseguiram. Veio a Lei Complementar 157, 2016. O Estado do Rio entrou com uma DIN. Essa DIN foi julgada há pouco tempo, agora, tem uns 2 anos. A DIN 6034, se não me engano. E o Supremo julgou constitucional esse item da lista de serviço, dizendo que não é serviço de comunicação, né? Que não é serviço de comunicação. Mas é interessante como esse conflito é complicado, porque mesmo nesse caso, é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, né?
mesmo quando a lei complementar julga o conflito de competência, decide o conflito de competência, o tema não acaba. Por quê? Depois vem o Supremo tem que dizer se aquela solução da lei complementar foi correta ou não foi correta. E nesse caso da veiculação complementar ainda tem uma peculiaridade, porque o Supremo na ADI 6034, o voto do ministro Dias Toffoli, o relator, ele procurou fazer uma distinção entre inserção de publicidade e veiculação de publicidade. E ele indica que a inserção de publicidade seria diferente da veiculação. A inserção seria uma espécie de meio preparatório, mas que não seria equiparada à veiculação. A veiculação que seria você distribuir aquela informação para todas as pessoas. E, por força do ministro, o Supremo, a conclusão foi, o item da lista é constitucional. Só que o item da lista usa a expressão inserção de publicidade em qualquer meio. Então já tem estado, que é o caso do estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem uma solução de consulta mais ou menos recente, em que ele diz que mesmo depois da decisão do Supremo, na ADI 6034, como inserção é diferente de veiculação, ele entende que só a inserção está sujeita ao ISS e que a veiculação de publicidade está sujeita ao ICMS. Caramba, eu não entendi a diferença Não, entre inserção e veiculação. Eu buguei agora também. Tava entendendo, aí eu veio o estado de São Paulo, fez questão de... Não, inserção... Não, eu também discordo, eu falo isso no livro, eu discordo completamente dessa diferença. Eu não vejo diferença relevante, e mesmo para quem tem experiência no mercado, né, de veiculação de publicidade, essa diferença de inserção e veiculação também não existe assim na prática do mercado. Então, é uma diferença também muito sutil e que eu acho que não seria suficiente para estabelecer um regime diferente. Isso foi no voto do relator? Isso foi o voto do relator. Mas o ministro Toffoli citou isso, inclusive mencionando o debate legislativo em relação a isso, mas realmente não ficou claro para mim qual seria a diferença entre inserção e veiculação. Para mim são... Tanto que o STJ teve uma decisão posterior, essa ADI, em que ele também usa os dois termos como sinônimos, que eu acho que é o correto na prática. Tá? Mas como o ministro Toffoli, no relator, ele fez essa distinção, o Estado de São Paulo entendeu que isso seria suficiente para estabelecer essa diferença. Então veja como é complicado o nosso sistema tributário, né? Porque mesmo quando a lei complementar decide um conflito, aí vem uma ADIM, o Supremo decide a ADIM. Só que dependendo do que o Supremo decide na ADIM, você pode ter o prolongamento da disputa. Então, em tese, agora o Supremo vai ter que tomar uma outra decisão para dizer o que é a diferença entre a disserção e veiculação de publicidade. Aí nessa hora vem aquele meme, pega a pirâmide de Kelsen, coloca lá no topo da pirâmide a solução de consulta que foi feita pelo Estado de São Paulo, né? Porque ele tá lá no topo, tá revogando a decisão do STF, do Legislativo e faltou alguém entrar com embargo de declaração lá. Não, mas para evitar conflito. Não, mas o Estado do Rio de Janeiro entrou com 3 embargos de declaração nesse caso e o Supremo não julgou, transitou em julgado. Inclusive é interessante porque essa distinção entre inserção e veiculação, para mim, ela é tão complicada que o próprio Estado do Rio de Janeiro, na sua inicial da ADI, nos recursos, ele ressaltou isso. Ele falou que o item da lista que fala que inserção de publicidade é ISS é inconstitucional, justamente porque inserção e veiculação são praticamente a mesma coisa. Então, quando o item fala que inserção de publicidade é um serviço de comunicação, ele é inconstitucional, porque o serviço de comunicação é do ICMS. Então, o próprio Estado, a PGE, nas suas petições, deixa claro que ela não entende que é viável essa distinção entre inserção e veiculação. Mas essa foi uma distinção que surgiu no voto do ministro Toffoli e o julgado foi, só ele votou nesse caso, né? A conclusão do Supremo foi pela constitucionalidade do item, aí ficou essa dúvida. Será que a conclusão do Supremo é de que, então, só a inserção de publicidade está sujeita ao ISS? Ou será que a veiculação de publicidade também está sujeita ao ISS? Quer dizer, inserção, imagina, eu quero inserção, paga um tributo, veicula, paga outro tributo. Quem é que vai suportar um negócio desse? Né? É o problema do... Eu não entendi a diferença. Você vê. Então ia ficar difícil orientar nesse ponto. Gustavo, estamos caminhando para o final. E qual seria a solução disso tudo? Não tem. Não, também uma outra, dentro desse contexto, veio agora a reforma tributária. A gente sabe que já criou-se ali um órgão, né, que vai fazer, digamos assim, dirimir esses conflitos de competência e colocou o STJ como a corte revisora, como competência primária ali. Você acha que vai ficar só no STJ ou... mesmo sendo do STJ, vai passar para o STF, igual está acontecendo hoje? A reforma tributária colocou o STJ como competente para dirimir os conflitos no Comitê Gestor. Comitê Gestor que vai ser o órgão que vai levar à frente
o IBS. Muitos até criticaram essa inclusão, porque o comitê gestor, como vai ser o gestor do IBS, vai ser o principal imposto de estados e municípios, não tem nada mais regime federativo, federalismo fiscal do que isso, né? E, na verdade, teoricamente, pelo menos os exemplos de outras federações do mundo, geralmente, grandes temas federativos são decididos na Suprema Corte, né? Que é o caso, o Supremo tem uma competência para julgar conflitos federativos, né? Tem uma competência expressa para isso. Então, o natural seria colocar isso para a decisão do Supremo. Mas me parece que a ideia foi colocar no STJ como uma espécie de filtro para chegar ao Supremo. Em tese, o Supremo pode julgar, né, um eventual recurso extraordinário dessa decisão do STJ, mas eu sou daqueles que acho que teria sido melhor colocar essa competência diretamente no Supremo, porque o Supremo tem tido realmente um papel muito importante, tem experiência nessa questão para dirimir conflitos federativos. A gente tem vários exemplos de conflitos federativos em que o Supremo tem feito decisões até dialógicas, em que decide que o Congresso vai ter que editar uma lei para eventualmente aperfeiçoar um determinado tema. Então, eu acho que teria sido melhor colocar na competência do Supremo essa atribuição. É o que vai acontecer, né? Porque todo mundo não vai parar no STJ. Se tem uma outra instância para recorrer, eles vão recorrer. Eu acho que na prática é o que vai acontecer. Isso, né? Talvez você vai ter um atraso, né? Porque a decisão não vai ser definitiva. Acho que talvez teria sido melhor colocar diretamente no Supremo. Ou quem sabe o Supremo vai começar, não, peraí, a Constituição falou que é a competência do STJ e não também, o Supremo pode eventualmente interpretar essa regra de forma muito restrita, né? E de repente não admitir recursos. Não né? deixar chegar lá todo o problema do comitê gestor vai chegar no STF. Chega via contribuinte indignado, pode fazer alguma decisão, né, vai recorrendo, mas acho que direto ali, Júlio, não sei se ele vai, né, concordar com essa. Vai barrar dizendo, não, isso aí é coisa do STJ. A Constituição falou que é o STJ e tudo mais. Gustavo, a gente queria agradecer a sua disponibilidade, suas considerações finais. Júlio, Rogério, foi um prazer estar aqui com vocês, parabéns aí pelo trabalho. Foi muito bom conversar em relação a esse tema. Desejo aí muito sucesso para o podcast de vocês e obrigado, vou continuar acompanhando a trajetória de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Já tá intimado a voltar, hein? Intimado, hein? Ó, tá gravado. Aí, tá gravado, hein? Não, estarei aqui. É só agendar o dia que eu estarei de volta. Vai ser um prazer. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais um podcast. Não esquece de curtir, compartilhar. Forte abraço e até a próxima.